Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. E a sua obediência será poderosa, e da sua descendência será poderosa na terra, e será abençoada de geração dos justos. Na sua casa há prosperidade, riqueza, e a sua justiça permanece para sempre o Senhor. O justo nasce luz nas trevas. E ele é benigno e misericordioso e justo. Ditoso é os homens, ditoso é os homens que se compadece e que empresta. E ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Até aqui. É gostoso lembrar sempre o final, aqui quando fala que ele será lembrado, memória eterna. Tudo aquilo que nós vivemos parece difícil, mas não será esquecido. Aí para a memória eterna. Eu creio que é junto com os galardão, né? Tudo aquilo que Deus permitiu que nós fizéssemos para a obra dele. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Para te obedecer.
Amém. Vamos passar então para o Marcelo dar continuidade no estudo. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Vocês trouxeram a folha impressa. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Números. Vamos fazer uma revisão, primeiramente. Antes da gente começar, só para lembrar das histórias anteriores. Eu vou só pedir a Deus que nos guie. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos trouxe. Obrigado por nossas mentes. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor enche nossos corações de alegria e de gratidão pelo seu perdão, o seu grande amor e as bênçãos, Pai, incomparáveis que o Senhor tem para nós reservados. Abra nossas mentes para aceitar a Tua palavra. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vande, isso, 58, né? É isso aí mesmo. Ok. Só para a gente relembrar, nós, na cronologia, né, estudamos da saída de Israel do Egito. Eles saíram de Ramses II, foram para Sucote. De Sucote para Etam, eu coloquei Etam lá porque tem uma cidade árabe que tem um nome parecido, mas não se sabe exatamente onde que é. A gente só sabe que Deus, nesse ponto, falou para Moisés, vira em direção a Pi-Hahirot, que aí o faraó vai pensar que vocês estão perdidos. Então faz muito sentido isso, né? Eles vão para Midian. Midian, em todos os mapas antigos e novos, eles colocam mais ou menos aí na Arábia, ok? Então, se eles estavam cruzando a Península Sinaitica para ir para Midian, para o Monte Sinai, e eles virarem e descerem para cá, o faraó vai falar, estão presos entre as duas forquilhas, né, do Mar Vermelho. Então, o estudo de Ron Wyatt, que eu passei para vocês, tudo indica que a maior probabilidade da travessia deles é naquele pontinho lá, naquela praia, que dá para ver branquinho lá, né? E é um ponto que eles acharam rodas de carruagem, então ou tinha uma fábrica de carruagem lá, ou é uma evidência, né? Então tem várias coisas. Sugeriram Elim, ok? Foram alguns arqueólogos nesse ponto. Um monte chamado Jebel Makla, isso é árabe. Eu não entendo árabe, alguém entende? Quer dizer monte queimado. Monte queimado. Muito interessante, né? Porque ele tem um topo queimado. Então, não é somente o nome que atraiu Ron Wyatt, mas foram muitas pesquisas ao redor desse monte, muitas coisas interessantes. Eu já mostrei para vocês. Se vocês quiserem assistir para pegar as fontes, está, eu acho que uns 4 estudos atrás. Pode continuar, Vande? Então, o povo teria ido para a região de Refidim. A gente não sabe exatamente onde que é, mas foi lá que Deus, pela primeira vez, deu água da rocha. Foi lá que os israelitas foram atacados. E eles teriam saído de lá e ido para o deserto de Sinai. Pode passar para frente. Provavelmente no outro lado do monte. E foi lá que Deus se apresentou para Israel. Eles acamparam lá por muito tempo. E foi lá que Deus deu as instruções para o tabernáculo. E foi lá que eles montaram pela primeira vez o tabernáculo. E Deus habitava entre seu povo. Então, quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, se sabia que Deus estava presente. A glória dele estava lá na Arca da Aliança. Era lá que ele encontrava com o seu povo, no Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança, que é aquele móvel que é feito de acácia, coberta com ouro, com 2 querubins em cima. E Deus fala, entre os querubins, lá eu encontrarei com o meu povo. Então, era o ponto de encontro de Deus com o seu povo. Pode passar mais para frente? Mais um. Aqui está o mapa de Israel. Todo mundo está vendo, né? Mar Mediterrâneo.
Eles falam que o mar da Galileia lá em cima e o mar morto aqui embaixo é um cotonete. Não dá para ver o mar da Galileia muito bem, né? Mas o Rio Jordão fica entre os dois. E essa pontinha de mar embaixo é o Mar Vermelho, ok? Aí seria a ponta do Golfo de Acaba, que é um lugar provável para eles terem atravessado. Pode passar? Canaã, não dá para ver, né? Me perdoe. Pode passar. Filisteus. Então Deus falou para o povo de Israel, não vão passar a terra dos filisteus. Vocês não estão preparados para a guerra. Então, em vez de atravessar, contornando o mar Mediterrâneo, eles iriam por aqui, né? Pode passar? E Deus queria ter um encontro com o seu povo no Monte Sinai. Pode passar? Então, aí está Egito, Midian. Pode passar para frente. Edom, Moabe, Amon, amorreus, Arã. Ok. Lembrando, só passa para aquela que está azul e vermelho, os mesmos nomes. Pode passar. Você lembra que nós lemos esses versículos, né? Nós descobrimos que Mizraim, quando você vê Mizraim, é Egito, ok? No hebraico, Mizraim, na nossa Bíblia, traduz Egito. Você lembra que Mizraim, os filhos de Mizraim eram os filisteus. Canaã era irmão de Mizraim, e o filho de Canaã era amorreu. Os amorreus vieram dos filhos de Canaã. Então, amorreus, cananeus, filisteus e egípcios são todos um povo. Aqueles são dos filhos de Canaã, de Cão, de Noé. Enquanto isso, nós vemos a conexão entre os povos, né? A gente tem Amon e Moabe, que eram filhos das filhas de Ló. Vocês lembram disso? Ló, que era sobrinho de Abraão. Em Gênesis 25, a Bíblia vai fazer uma conexão também a Arã, lá em cima. Arã era irmão de Abraão. Lembra disso? Ele teria morrido em Ur e uma cidade foi construída aparentemente pela família, né? Lá para o norte, onde Abraão saiu de Ur, que teria o nome de Arã. Então, o povo Arã, aparentemente, tem essa conexão com o povo de Israel. É por isso que Jacó foi para lá, fugiu para lá, para o tio, né? É por isso que Rebeca foi encontrada lá. Edom são os descendentes de... Alguém lembra? Edom quer dizer vermelho. Dica. Ele é descendente de quem? Esaú. Um outro nome para Esaú é Edom. Adão e Edom é o mesmo nome. Adão quer dizer vermelho. Que cor que era Adão? Porque a Bíblia fala assim, que da terra ele foi formado, né? Logo o seu nome será Adão. Do Adamar, da terra vermelha. Eu acho que Adão era vermelho, eu não sei, é uma especulação aqui. Mas qual é a simbologia do vermelho? O vermelho é símbolo de pecado, né? Lá em Isaías, Deus vai falar, seus pecados eram vermelhos e eu os farei branco como a neve. Então, não é preto, a PEC usa preto, né? Vermelho é o símbolo de pecado, ok? Então, é por isso que Adão é vermelho. Seus descendentes, os filhos de Adão, eles carregam pecado. E é por isso que quando Deus fez a distinção, Esaú foi condenado por escolher um prato de sopa vermelha. Ele escolheu o pecado em vez da primogenitura dele. Então, tem essa simbologia correndo por trás aqui, ok? Deus escolheu Jacó e não Esaú, o vermelho. E Midian era descendente de Abraão também, pela a esposa dele, a outra esposa dele, né? Vocês lembram disso, né? É por isso que quando o povo vai passar por Edom, eles não atacam, eles pedem permissão. Eles contornam Moabe, eles vão contornar Moabe por fora, eles vão entre Amon, e Amon vai ficar com medo, mas Israel não vai atacar eles, vai atacar os amorreus, Og, que era um rei amorreu. Vocês lembram das histórias, né? Pode passar? Vocês entenderam as conexões, né? Quando vocês leem, tentam lembrar disso. Precisando, volta para Gênesis capítulo 10. 2 capítulos que tem genealogia em Gênesis. É bem fácil porque os números são redondos. Gênesis 5 e Gênesis 10, ok? Gênesis 5 e Gênesis 10.
Tem uma massa de genealogia lá. Quem gosta? Eu gosto. Você lembra que Deus direcionou o povo em direção à terra prometida, para eles finalmente entrarem na terra, né? Então, eles atravessaram o deserto de Negev, e eles entraram com quantos espiões? 12. E quantos espiões voltaram com um discurso positivo? 2. 2 de 12. A estatística não é boa, né? E essa estatística levou o povo de volta para o deserto por quantos anos? 40 anos, ok? Então, o povo volta, pode passar, Vande? Pode passar. Ok, então ele vai voltar. E a gente leu a história que Deus vai dar algo mais uma vez para o povo. Então, isso aqui é só para a gente revisar. Deus vai pedir... sim, eu vou ter que admitir que eu errei, né, dona Miriam? Difícil. Eu falei que minha sogra sempre está correta. Ela estava correta. Quando o povo precisa de água, Deus decidiu dar água para o povo. E ele deu a seguinte instrução para Moisés. Ele falou, pega a vara na presença. Eu falei que era vara de Arão, né? De fato, vara da presença nos dá a entender que é a vara de Arão. É a vara que estava no Santo dos Santos. Mas aí eu não fui para a cruz do problema. A cruz do problema é com qual vara foi batida a pedra, né? Olha no capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20, versículo 11, de Números. Em vez de Moisés conversar com a pedra, como foi a instrução de Deus, o que ele fez? Fala, e levantou Moisés a sua mão, e a sua mão, e bateu na rocha. E aqui, a palavra no hebraico está com o seu cajado. Aqui, dona Miriam, a senhora sempre está correta. Eu estava errada. Foi o cajado de Moisés que bateu. Qual provavelmente era o cenário? Arão tinha que estar lá com a vara que representava a autoridade que foi colocada sobre Arão por Deus. Você lembra que o povo rebelou? A vara dele brotou, né? Então, ele estava lá com a vara dele. E Moisés com a vara dele. E Moisés bateu na vara 2 vezes, ok? Desculpa. Moisés bateu com a vara dele. Na tradução correta, com a vara dele na rocha 2 vezes. Não em Arão, na vara, na rocha. Entenderam, né? Eu perguntei por que não podia bater na rocha. A Bíblia não é clara, mas eu sugeri que Paulo vai falar que a rocha que os acompanhava no deserto era Jesus Cristo. Vocês lembram disso? 1 Coríntios 15, se eu não me engano. E em Hebreus, capítulo 6, versículo 6, olha Hebreus 6, 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 6. Se Paulo escreveu Hebreus, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Uma tese bem forte é que foi Paulo em hebraico e Lucas traduziu para o grego. Uma possibilidade, né? Então, Paulo, olha só, e cair em si é impossível outra vez renová-los, aqueles que experimentaram o dom do Espírito, né, conheceram a Deus, é impossível renová-los para o arrependimento, visto que, e esse aqui é o problema, de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, Jesus Cristo, Hebreus 10, 10, foi crucificado uma vez e por todas. E um sacrifício dele basta, né? Uma vez que a rocha é espancada, ela dá água, ela dá bênção, ela dá água viva. Ele não precisa ser espancado de novo, porque os nossos pecados foram perdoados por aquele um sacrifício, uma vez e por todas. Então, sugestão é que isso é um símbolo de Cristo. Você lembra que Jesus se diz a água da vida em João capítulo 4 e João capítulo 7?
Ele é a rocha que dá água da vida. Ele foi crucificado uma vez. Nós não podemos crucificar Jesus Cristo 2 vezes na nossa vida, nos nossos símbolos, e Moisés estragou essa simbologia de Deus. Essa é uma sugestão, ok? Algum comentário? Vamos continuar nosso estudo para a próxima etapa da viagem. Você pode passar para frente mais um pouquinho? Aqui está a pedra rachada. Antes de continuar, só vou mostrar umas fotos de uma pedra que foi encontrada ao pé de Jebel Makla, o Monte Queimado, ok? É muito interessante. Não dá para ignorar. Nesse ponto que eu pus o pontinho, eles encontraram essa pedra rachada, ok? Você lembra lá nos Salmos, Isaías, que a gente leu, que diz que Deus findou, ele rachou a pedra. E dessa pedra fluíram rios. Lembram? Agora, essa pedra chama atenção por algumas razões. Uma delas é erosão. Erosão dentro dela. Muitos grupos de arqueólogos foram lá e estudaram essa pedra. Eles chamam da pedra de Refidim, ok? Pode passar? E ela chama atenção também porque ela não é pequenininha. Ela está em pé. É uma coisa incrível. Deixa eu tentar mostrar o tamanho dela. Passa mais um pouquinho. Você está vendo uma pessoa dentro dela, no meio? Ela é mais alta do que um prédio de 3 andares. Ela é muito grande. E se aquele monte for o Monte Horebe, é provável, e chama muita atenção essa pedra, dizem os arqueólogos, que essa aqui é a pedra que Moisés bateu. Ok? É uma possibilidade. É muito bonito. 121 anos, 1903. Pode passar mais um para frente? E só uma observação, eu falei que Deus fez jorrar rios, não é essa a terminologia que o salmista e até Isaías vai fazer? Então aqui estão, a gente isso não é um rio, né? Eu falei que isso aí vai encher um copo, você vai ter que dar para beber para muito povo e os animais? Não vai dar, então passa mais um pouquinho. Esse artista pegou aquela pedra e sugeriu, né? A água saindo, é uma obra de arte, achei bonita. Mariano Davi Otário, pode passar? Eu acho que era mais por aí, né? Aí é um rio, ok. Pode passar, Vande? Neve? Ok. Eu vou passar esse argumento no final. Pode passar para frente, pula ele. Não leiam, isso aqui é um segredo. Pode passar para frente. Mais um. Ok. O povo agora perambulou pelo deserto por 40 anos. Deus vai trazê-los de volta para a terra. Mas o povo ainda não aprendeu tudo que eles tinham que aprender. Então Deus continua ensinando, e Ele vai continuar ensinando o seu povo até quando eles entrarem na terra. Arão vai morrer num monte chamado Monte Hor, ok? Nós não sabemos com certeza onde fica esse monte, mas na passagem bíblica a gente sabe que fica na fronteira do reino de Edom. E você sabe que o reino de Edom fica no vale entre o Mar Morto até o Mar Vermelho. Esse vale aqui, para a direita, ok? Em direção à Arábia. Então, provavelmente, Israel foi passando por esse vale, ok? É muito provável. E os árabes têm uma cidade no ponto onde eu coloquei aquele monte, que chama Wadi Moshe. Ainda não, Vande. Isso é segredo. Estou brincando. E lá eles têm um monte que se chama Monte Hor, ok? Monte Hor. Em cima desse monte eles têm um mosteiro que é para o profeta Arão. Arão morreu no monte. Então os muçulmanos acham que lá é o Monte Hor. Lá morreu o irmão de Moisés, mas vamos lembrar que o islamismo ele começou a florescer depois de 300 anos depois de Cristo, ok? Então eles não são tão velhos assim. Mas é uma indicação, é possível, ok? É isso que os muçulmanos acreditam e é antigo essa tradição, bem antiga. Eu vou parar aqui e nós vamos abrir nossas Bíblias para Números. Alguma dúvida? Vocês entenderam que a dona Miriam estava correta, né? Foi Moisés que bateu na pedra. Não foi com a vara de Arão. Capítulo 21 de Números.
Eu quero ler os versículos 4 e 5. Números 21, versículos 4 e 5. Alguém poderia ler para mim? Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. De novo, né? Então o povo sai de Monte Or no caminho do Mar Morto, ok? Com certeza no vale entre o Mar Vermelho e o Mar Morto. E eles estão contornando o reino de Edom por duas razões. Uma, os edomitas são irmãos, ok? Eles são irmãos de Jacó, irmãos de Israel. Número 2, quando eles pediram permissão para atravessar, os edomitas não deixaram. E Deus não gostou disso. Isso vai ter consequências no futuro que vocês vão ver nas suas Bíblias. E eles foram encontrar o povo de Israel com o exército, não deixaram eles atravessar. Então o povo teve que contornar, que eles vão atravessar agora. Se você mostrar o mapa, Vandi, eles vão contornar agora no lado de lá do Jordão. 121 anos, IP do Brasil. É tipo um momento propaganda. Mar Morto, eles vão contornar pelo lado direito e atravessar o rio Jordão, ok? Todo mundo está situado? Eles não vão mais entrar pelo Negev por baixo, eles vão contornar e entrar por cima. E eles vão atacar Jericó, que vocês lembram, né? Então, eles tiveram que contornar aqui, fazer o contorno em Moabe, é muita caminhada, o povo não ficou feliz, eles reclamaram. Versículo 6, alguém lê para mim, por favor? Números 21, versículo 6. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Esse é Números 21, 6? Não tem problema. 20. Perdão. Você pode ler o versículo 6? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, o que Deus fez? O povo reclamou de novo. Deus não gostou. Deus fez tudo aquilo pelo povo. Eles ainda não entenderam. Quem é que cuida deles? Quem é que supre? É Ele. Não é assim. Então Deus pune o povo. Ele manda serpentes abrasadoras. São serpentes venenosas, né? Alguém conhece aquela cobra cascavel que se enterra? Aliás, tem uma víbora também, né? Que se enterra na areia. Alguns teólogos acham que era aqueles. Ele se enterra na areia e fica só com os olhinhos para fora. Quando você pisa em cima, já era, né? Eu não sei a região, nunca vi estudos, mas tem sugestão que seria uma coisa assim. Eles não chegavam, pisava, já era, mordeu. Na África, na Saara, né? Esse termo cobra venenosa, a tradução é abrasadora, porque o nome, vocês conhecem os serafins, né? Em Isaías 6? Seraf é o mesmo termo que é usado aqui. Nahashim, Hassarafim, as cobras que queimam. Os sarafins são as criaturas que queimam, porque os querubins, eles são fogo. Deus puniu o povo com serpentes. A gente sabe que serpente é um símbolo que Satanás usa e que Deus usa para Satanás. Qual o animal que Satanás usou para conversar com Eva? Foi uma serpente, né? Se vocês abrirem suas Bíblias para Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse 20, versículo 2. Aqui vai ter uma alusão desse momento.
É o mensageiro do Senhor que está passando as palavras para João, ele registra, né? Na visão final, quando Satanás será encarcerado e haverá um reino milenar de Cristo. Versículo 2 do capítulo 20 de Apocalipse. Alguém lê para mim? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Ok, então Satanás são dois termos usados para Satanás. Dragão, dracun no grego, né? Dragão. E antiga serpente. Por que fala antiga serpente? Lá no jardim. Lembra? É ele. Ele que é o pai da mentira. É a antiga serpente. E esse símbolo também é usado no Velho Testamento. Satanás, por exemplo, em Isaías 27:1, é chamado do Leviatã, do Tanim. Esses dois termos, se você vê lá em Gênesis 1, são os monstros marítimos, que em Jó, no capítulo 41, o Leviatã respira fogo. Deus vai falar, olha o Leviatã que eu criei. Ele respira fogo das suas narinas. A outra tradução desse termo é o aguilhão de boi mesmo, aquilo que você cutuca o boi para fazer ele andar. É muito provável que aqui seria ferrão, mas João de Almeida traduziu como aguilhão porque tem essa segunda tradução, ok? Então, o aguilhão ou ferrão da morte é o pecado. Por que a gente morre? Porque a gente peca, não é? Quem peca tem que morrer. E fala que a força do pecado é a lei. Por quê? A morte por meio do pecado é porque Deus é santo e Deus tem um padrão, que é a lei dele. Quem não consegue cumprir a lei, morre. Quem não consegue cumprir a lei é quem está pecando. É o que define o pecado. O que é pecar? Olha para a lei de Deus. Você não cumpriu a lei, você pecou. E se você peca, você morre. Então, a força por trás disso tudo é a santidade de Deus. Ele tem um padrão de perfeição que Jesus Cristo vai cumprir por nós. Só para fazer a conexão aqui do veneno da cobra. Satanás nos mordeu simbolicamente. A gente carrega esse veneno, igual o povo de Israel no deserto. Alguém lê para mim o versículo 7, por favor? Números 21, versículo 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Vocês gostaram da atitude do povo agora? Deus trabalhou no coração deles, né? 40 anos. Meu filho uma vez fez algo errado, eu falei, você não vai jogar videogame o dia todo amanhã. Ele falou, pai, desculpa, me perdoe. Eu te perdoo, filho, mas não tem videogame amanhã. Eles pediram perdão com as picadas da cobra, mas eles entenderam para quem que eles vão pedir perdão. A atitude do povo está agora direcionada para Deus, né? Abram suas Bíblias para Joel, o livro... Vamos não para Joel, vamos para Romanos 10, 13. É o mesmo versículo. Romanos 10, capítulo 13. Romanos 10, estou fazendo vocês pularem para lá e para cá, né? Fazendo as conexões aqui. Romanos 10, capítulo 13. Porque todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. O que Deus quer do pecador? Ele quer que ele clama, ele se arrepende e clama. Ele quer que ele clama para ele. E quem clamar para ele é salvo. É isso que Deus quer. Deus sabe que o povo não vai ser perfeito. Mas quando eles pecarem, tem que ter a atitude correta. Você clama para Deus. Fala, Deus, me salva. Me perdoe, me salva do meu pecado. Essa é uma citação de Joel 2, 32. E Deus responde? Deus vai salvar esse povo ou não? Já era. Alguém leu a passagem anteriormente? Já era, né? O que é que Deus vai fazer para resolver o problema? Alguém lembra? Vocês estão folheando na sua Bíblia. Versículo 8. Vamos ler o versículo 8?
Números 21, versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na uma haste, será e viverá todo o que tenha sido picado no lugar. O que Deus pediu para Moisés fazer? Fazer uma serpente. Ardente. Colocar ela no poste alto. Então Moisés tinha que fazer uma serpente de bronze, ele vai fazer de bronze, porque bronze, de acordo com Floyd Gilbert, e o que a gente entende, simboliza julgamento. É isso, dona Miriam? Bronze é julgamento. É por isso que o altar, no lado de fora do tabernáculo, é de bronze. Representa a cruz, onde o sacrifício foi feito. Deus foi sacrificado, Jesus foi sacrificado na cruz, o cordeiro era sacrificado no altar de bronze. É o mesmo símbolo. É o julgamento de Deus. E no lado de fora a gente tem o ouro, da pureza e da santidade. No lado de fora a gente tem o bronze. Então essa serpente foi feita de bronze e ela tinha que ser elevada num poste, ok? Algum tipo de poste elevando a serpente. Alguém lembra Jesus usando essa passagem no Novo Testamento? Essa é a parte mais importante dessa história. Alguém lembra Jesus mencionando essa história no Novo Testamento? Ele mencionou essa história. Antes dele ser crucificado, ele deu uma alusão à crucificação dele. Abra suas Bíblias para João, capítulo 3. Vocês lembram que Nicodemos, um dos príncipes do Sinédrio, que eles chamavam, né? Um dos líderes do povo de Israel, foi ter com ele à noite. A gente entende que foi à noite porque ele não podia ser explícito. E Jesus vai ter uma conversa com ele. E Jesus vai falar para ele que ninguém entra no reino do céu se ele não nascer de novo. E Nicodemos não vai entender isso. Ele vai falar, não é possível, Jesus, que uma pessoa tem que entrar de volta na barriga da mãe. É claro que Nicodemos sabia que não era isso, mas também ele não entendeu nada. E Jesus vai continuar a explicação. No versículo 14 de João 3, alguém lê para mim, por favor? Tudo volta porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pronto. Essa aqui é a conexão mais importante da história da serpente no deserto. Quem que a serpente representava? No madeiro levantado? Jesus. E o que Jesus, que queria ser feito com ele? Ele ia ser levantado no madeiro. Olha só, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que ele está falando para Nicodemos é o Filho do Homem vai ser levantado. Aparentemente, o judeu sabia que esse termo erguido seria crucificado, porque em outro momento em João ele vai fazer a mesma coisa e o povo vai fazer a relação com crucificação. Eu não sei se Nicodemos entendeu, eu pressuponho que não, mas depois da crucificação, com certeza ele vai falar, Jesus tinha me falado. Agora eu lhe pergunto, agora vai ser as perguntas, ok? Vamos lá, Jesus Cristo pegou o símbolo da serpente e aplicou a ele. Ele falou, aquela serpente sou eu. Mas a gente acabou de dizer que a serpente representa Satanás, né? O pecado, o veneno. E agora? Qual é a conexão? Alguém me salva desse dilema. Como é que a serpente levantada representa Jesus Cristo erguido na cruz? Alguém? O segredo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Por que a serpente é símbolo de Jesus? Deixa eu ver se eu acertei a passagem. É isso mesmo. Eu vou ler para vocês. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se nós somos os pecadores, o que Deus vai fazer? Ele vai pegar o seu filho e o tornar como se ele fosse o pecador. Todo o castigo do seu pecado em cima de Cristo. E você vai ser justo. Então Deus vai olhar para você do mesmo modo que ele olha para o filho dele. E ele vai olhar para Jesus Cristo do modo que ele olha para um pecador e vai castigá-lo na cruz e matá-lo. Porque essa é a punição do pecador. Jesus Cristo se tornou pecado, se tornou a serpente. Mais uma passagem relacionada, 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Alguém gostaria de ler para mim? Isso. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro dos nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. É um símbolo muito forte, né? Muito claro. Jesus Cristo se tornou pecado por nós. Os nossos pecados foram colocados em cima de Jesus como se ele fosse o culpado. E assim o Pai castigou-lo para que você não precisasse ser castigado. Então essa é a simbologia da serpente. Essa é a simbologia da serpente de bronze. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Eu vou jogar a pergunta que eu fiz 2 aulas atrás, que um aluno nosso aqui já sabe a resposta, que ele vai ganhar a balinha. E eu vou fazer uma analogia do deserto com vocês, para vocês levarem para casa, ok? Para pensarem um pouquinho a respeito do deserto, a simbologia do deserto. Então, a pergunta que eu coloquei aqui é: qual era o nome da serpente de bronze? Por quê? Essa serpente de bronze foi carregada pelos israelitas de volta lá para a Terra Prometida. E ficou lá, foi descoberta lá e começaram a adorar essa cobra, né? Alguém lembra ou descobriu o nome dessa serpente? Está em 2 Reis 18:4. Opa, isso aí. 2 Reis 18:4. Pode ler para a gente? Neusta. Vamos ler lá. 2 Reis 18:4. Olha só, o povo vai pegar um símbolo de salvação. Símbolo de salvação, né? 2 Reis 18:4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Isso aqui é 2 Reis, viu? Isso aqui é muito tempo depois. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles queimavam incenso a essa serpente e lhe chamavam de Neustã. Isso aqui deriva da palavra em hebraico bronze, ok? Bronze é nershet, ok? Então tem uma raiz aí com a mesma palavra. Vande, você pode voltar para aquele argumento que eu pedi para o povo não ver? Está antes do pirâmide. Vamos só... Eu vou deixar um argumento aqui com vocês, para vocês levarem essa meditação para casa. É esse aí. Ok. O povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, foi subir para a Terra Prometida, Deus mandou de volta, no deserto 40 anos. Finalmente eles voltaram e quando eles entraram na Terra Prometida, eles vão cruzar o Rio Jordão. Vocês lembram disso? Então, de novo, eles vão cruzar o Mar Vermelho saindo do Egito, vão para o Monte Sinai, eles vão ficar no deserto por 40 anos. Quando eles voltarem para a Terra Prometida, eles vão cruzar o Rio Jordão. E aí que Josué vai atacar Jericó. Ok? Todo mundo está com a foto na mente? Abram suas Bíblias para Romanos 6:4. Romanos 6:4. Eu coloquei aqui, o batismo representa morte. Alguém lê para mim? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pronto. Vocês sabem que o batismo é por imersão, né? Estou brincando.
Você não fala uma coisa dessa numa igreja presbiteriana. O batismo é um símbolo, ok? Seja por aspersão. Aspersão é símbolo judaico. É por isso que o presbiteriano ele usa esse argumento com muita força. O batismo por imersão não se vê, ok? No Velho Testamento, você vê a aspersão. Então, eles tinham que matar o bezerro vermelho, aspergir as pessoas, aspergir todos os utensílios do templo ou do tabernáculo para santificar. Isso existe, né? Esse argumento é forte. Mas os batistas acham que é por imersão, e eu sou de uma igreja batista. Uma vez eu vi um pastor batizando e uma menininha... A gente tem um batistério lá em cima, né? Vocês não sabem o que é isso, né? Sabe? Ok. A menininha desceu, o pastor, né? Só que a cabecinha dela ficou de fora. Ela subiu, antes dela... Ele enfiou ela de volta para cobrir o topo da cabeça. Daí eu brinquei com a minha esposa, não valeu. Tem que molhar até o topo da cabeça. Mas é um símbolo, a gente sabe que é um símbolo, né? E representa o que o batismo? O versículo a gente leu? Morte e... Nós morremos em Cristo e nós nascemos... O crente nasce 2 vezes. Né? O crente nasce 2 vezes. Ele nasce da mamãe dele e depois, quando ele morre em Jesus Cristo, ele nasce de novo, filho de Deus. Concorda? A senhora discorda? Ele morre 2 vezes. Ele nasce 2 vezes. Ele nasce da mãe e depois ele nasce em Jesus Cristo. O crente morre 2 vezes. Concorda? Morre 2 vezes. A senhora concorda? Ele morre em Jesus Cristo, porque sem morrer em Cristo você não nasce espiritualmente, né? O batismo é símbolo de morte e nascimento espiritual. E depois ele morre de verdade. Ele vai encontrar com o juiz. Não é assim que funciona? Ok. Eu vou montar um argumento lógico e vocês vão falar a conclusão desse argumento, tá bom? Então, premissa número 1. O batismo, ou as águas, a água, nesse sentido, representa morte e ressurreição, ok? Pode passar? Premissa número 2. A travessia do Mar Vermelho representa a morte em Cristo e o novo nascimento. 1 Coríntios 10:4. Alguém lê para mim? 1 Coríntios 10:4. Marcelo, eu fiquei confuso. Nos batismos que a Bíblia relata, é tudo por imersão, que era no rio, não era? Os batismos que a Bíblia relata são todos por imersão. Você acha? E os presbiterianos estão errados? Não, viu? Porque João Batista foi no rio, eu creio que ele deve ter Ok. a pessoa. Ok, aqui está um argumento. É um argumento usado pelos batistas. João Batista foi batizar as pessoas aonde? No Jordão. Aliás, vai falar em João, não sei se é capítulo 5, que ele estava na região de... não, é capítulo 1 que fala. Me ajuda, dona Miriam, o nome da região. Fala que ele estava naquela região porque lá tinha bastante água. E o povo estava indo para ele ser batizado. Depois eu passo o versículo para vocês. É um argumento dos batistas, ok? Em contrapartida, os presbiterianos vão falar, mas esse símbolo não está explícito em nenhum lugar. O judeu conhecia batismo. Quando eles foram questionar João Batista, não era porque ele estava fazendo um ato estranho. Em João capítulo 1, 19 e em diante, eles vão questionar ele. Eles vão falar, se você não é o profeta, se você não é o Messias, por que você está batizando? Okay? Então, aparentemente, batismo faz parte da cultura judaica. Isso é a impressão que a gente tem. E no Velho Testamento a gente não vê batismo por imersão. Mas aí está um outro argumento. Presbiterianos, por que João Batista foi para o Jordão? Foi por imersão, não sei. Tem os 2 lados, tá bom? Tem bons argumentos dos 2 lados. O argumento que não pode ser dado... Olha, a gente tem que ter na cabeça que é um símbolo. Ok? É um símbolo. Tem um argumento que eles usam que fala quando Jesus saiu da água...
A pomba desceu sobre ele, né? Mas esse sair na água, se você for ler Tyers e os outros especialistas no grego, eles vão falar, não, saiu do barranco, ok? Então, a ideia, se você é um bom presbiteriano, é que a pessoa ficava dentro do córrego do Jordão e a água era derramada ou aspergida, alguma coisa assim, né? Se você é um bom batista, não. Você entrava dentro do Jordão e afundava. Mas isso não importa. O que importa é isso daqui, ó. 1 Coríntios 10, 4. Eu vou ler para vocês. Eu falei que a travessia do Mar Vermelho representa um batismo, uma morte e uma ressurreição. Qual morte e ressurreição? A morte e ressurreição espiritual. Eu falei que representa isso. Qual é a prova? E beberam, Paulo está falando para os coríntios, e beberam da mesma fonte espiritual. Está falando dos israelitas. Porque bebiam de uma pedra espiritual. Está falando da pedra de Horebe que Moisés bateu. Que o seguiam, e a pedra era Cristo. Volta, Vande, é versículo 2. Está errado, eu que errei, desculpa. Falando dos israelitas ainda. Tendo sido todos batizados assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O povo de Israel foi falar isso, todos foram batizados no mar. Por quê? Egito representa o mundo. Deus resgatou o povo dele desse mundo. Tanto é que o povo sempre reclamava, falava, vamos voltar para o Egito. Aqui no deserto não tem aquelas coisas boas do mundo, né? Deus nos resgata do Egito e Ele nos salva em Cristo. A gente atravessa o Mar Vermelho, a gente morre e nasce espiritualmente. Então, o Mar Vermelho representa um batismo com o povo de Israel, foi em Moisés, ok? A nuvem que ficava sobre eles. Isso. A nuvem fazia duas coisas. Ele protegia eles de dia e dava luz à noite. Ok? Dava sombra de dia e luz à noite. Você vai ver isso em Salmo 78 também. Essa nuvem também ditava, em segundo lugar, para onde eles iam. Quando a nuvem levantava, o povo levantava acampamento, arrumava as malas, as tendas e acompanhava a nuvem. Era um guia. Ok? Por quê? Porque a glória de Deus andava sobre essa nuvem. Eu vou só jogar um versículo, eu não quero gastar tempo nisso, porque tem um estudo bem interessante nisso. Olha, Êxodos, capítulo... Eu só encontrar aqui. Ok, Êxodos capítulo 14, versículo 24. Êxodos capítulo 14, 24. Eu só vou ler isso aqui, eu vou dar a minha opinião da nuvem, e aí vocês levam para casa, tá bom? Só para a gente concluir o outro argumento. Na vigília da noite, o Senhor... Quem que é o Senhor? É o anjo de Deus, que apareceu para Moisés na sarça ardente, que foi lá dentro do Egito, deu poder para Moisés fazer os milagres, tirou o povo de lá, e agora ele está acompanhando o povo de Deus. E observe, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o acampamento dos egípcios, alvorotou o acampamento dos egípcios. Aqui não está muito claro não, né? No hebraico, a impressão é que ele olhou de cima para baixo. Ele está em cima das nuvens, ok? Tem um outro versículo em Números, eu acho que é capítulo 8, que diz que a glória de Deus, ou o Senhor, se eu não me engano, desceu na nuvem para conversar com o povo, ou com a liderança. Então, Deus anda sobre essa nuvem, ok? Deus anda sobre essa nuvem. E o que eu vou jogar para vocês levarem para casa é que a nuvem, na verdade, é um querubim, ok? Mas isso aí é um estudo à parte. Os querubins habitam em nuvem. Deus habita em nuvens escuras. A presença de Deus é ditada por querubins. E Samuel e Salmos vai dizer que Deus cavalga sobre as nuvens, Ele anda sobre os querubins.
Então, a única criatura que pode andar em cima do querubim não é nenhuma criatura, né? É o próprio Criador. Então, o anjo do Senhor é o próprio Deus. Ele anda sobre essa nuvem. Isso é um argumento. Não está explícito na Bíblia, ok? Não, mas aí vocês levam para casa e mastigam isso aí. Depois vocês vêm e falam, Marcelo, você está errado. Vamos voltar para o argumento. Então, argumento número 1. Batismo representa morte e novo nascimento. A premissa número 2 é que a travessia no Mar Vermelho representa morte e nascimento espiritual. Premissa número 3. O povo vai passar 40 anos no deserto. E depois eles vão atravessar o Rio Jordão. Travessia do rio novamente. Deus vai abrir o Rio Jordão. Só que dessa vez a água de baixo vai embora. Vai ter uma parede no lado de cima, do norte. Porque o rio corre, né? Diferente do mar. Travessia do Rio Jordão. Hebreus 4, 1 a 3. A primeira parte do versículo 3. Hebreus 4, 1 a 3. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem? O povo de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. O povo de Israel. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. O povo de Israel não teve fé. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. O que é entrar no descanso? Entrar na terra de Canaã. Você vai encontrar isso nos versículos bem anteriores. No capítulo anterior. Deixa eu só passar os versículos aqui para vocês. Depois vocês dão uma olhada. No capítulo 3, versículos 16 até o final do capítulo. Ok? 16, 17, 18, 19. Ele vai falar que o povo de Israel foram levados para entrar no descanso por Josué, né? Josué que levaria o povo para dentro. E o povo não teve fé ao entrar no descanso. E o que eles fizeram? Eles rebelaram na primeira vez que eles foram entrar no descanso, né? Embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo. O povo de Israel, quando eles foram entrar no descanso, eles não tiveram fé, Deus mandou de volta para o deserto. Ok? Então, conclusão. Nosso descanso final é após a morte. Todo mundo concorda? Você tem que morrer para ter seu descanso final. Você não vai descansar aqui na terra, ok? Igual Josué leva o povo de Israel para o descanso final, Jesus, que tem o mesmo nome de Josué, nos leva, é aquele que vai adentrar conosco para o descanso final. Isso aí é também simbólico, o nome Josué, ok? Então, voltando para o meu argumento, a travessia do Rio Jordão representa a morte física para o nosso descanso. Ok? Todo mundo entendeu? Agora, número 4, Vande. Agora vocês vão falar para mim. Logo, o deserto representa o quê? Se o povo de Israel foi resgatado do mundo, Egito, e eles foram batizados, no simbologia, igual a nós, morreram e ressuscitaram o povo de Deus. Nós, né? Quando eles finalmente vão adentrar a Terra Prometida, nossa morte e o descanso eterno. Nosso, né? Morte física. Ok? O que o deserto representa entre a nossa salvação e a nossa morte? Essa é a conclusão do argumento. Vocês gostam de lógica? Quando nós nos tornamos crentes, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados nele espiritualmente, né? Nós morremos e nascemos uma nova criatura. João 1,12 fala que nós nascemos filhos de Deus. E depois nós vamos morrer, mas não sem esperança, porque nossa morte vai
consequentemente, adentrar, nós vamos na terra prometida. Então, entre a salvação e a travessia do Jordão, representa a salvação é sair do Egito, viu? É atravessar o Mar Vermelho. Somos salvos em Cristo, né? O que esses 40 anos representam para nós? O que representa para nós? A nossa... Ninguém? Valendo balinha? No estímulo? Não, já era. Eu vou dar a resposta, tá bom. Representa a nossa vida de cristão. Ok? Nós saímos do Egito, porque lá tem prazeres. Nós morremos, somos salvos por Jesus do inimigo. Nós nos tornamos filho de Deus. Então, a nossa vida na terra, até a nossa morte, é no deserto. Ok? Nós vivemos em um acampamento. E só para concluir isso aqui, Filipenses 3:20 fala que nossa cidadania é de onde? Do céu. Você não é cidadão da terra. Você está aqui temporariamente. Não construam uma casa muito rígida aqui. Você pode voltar, Vande? Só pegar o outro versículo lá. Hebreus 11, 8 e 10. Vamos ler isso aqui e a gente conclui com isso. Hebreus 11, desculpa. Que são os heróis da fé. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Nós temos uma herança, né? E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros, com ele da mesma promessa. Eles não tinham residência fixa, eles não tinham lar lá. Deus falou, essa terra é sua, eu vou dar para vocês. Eles habitavam em tendas. Pula para o versículo 13, Vande. Pela fé, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Então, os patriarcas obtiveram a promessa de Deus. Essa terra vai ser sua. Mas eles nunca materializou essa promessa durante a vida deles. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, nós, como cristãos, nós não podemos construir casas aqui, né? Você sabe o que eu estou falando, construir suas casas aqui. A gente tem que olhar a nossa vida cristã como o deserto. Nós estamos temporariamente aqui e Jesus vai falar, guarde seus tesouros no céu. Acumulem seus tesouros no céu, não na terra. Se acumula na terra, você está perdido, que aqui não vai ficar, né? Daqui você não leva. Então, leve essa meditação, essa simbologia com vocês para casa. Querido Pai, muito obrigado, Deus, por mais um estudo, Pai, que o Senhor traz para nós, Pai, nas histórias do Velho Testamento. Obrigado, Pai, porque nós entendemos o sacrifício do Seu Filho mais claramente. E obrigado, Pai, porque nós entendemos também quem nós somos aqui na terra e como nós devemos viver, Pai, como Seus filhos. Em nome dos Seus filhos, Jesus, eu peço e agradeço. Amém.